Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e você vai conhecer a partir de agora a nossa nova proposta, o nosso novo curso que se chama Desmontando o Texto. Então, você já sabe que independentemente da banca que vai elaborar o seu concurso, todas elas começam com um texto e a maioria delas hoje tem 2 ou 3 textos. Então, esse nosso curso não é para falar da interpretação do texto, não é para falar da estrutura de parágrafo introdutório, nem desenvolvimento, nem conclusão, não. É porque uma das dificuldades que todo mundo tem é exatamente compreender por que eu tenho que saber esse tópico gramatical. Para que o edital me cobra esse aspecto que não é relevante para mim? Então, o que é o Desmontando o Texto? Nós não temos nenhum compromisso com banca A, B ou C. Nós vamos começar com o texto. Esse texto vai ser tirado de um concurso recente, no momento em que nós estamos gravando essa aula, e aí eu vou pegar esse texto e de cada parágrafo dele, eu vou extrair alguma coisa que se refira ou à coesão, isto é, ao aspecto linguístico, ou à coerência, isto é, ao sentido. Então, assim, é a proposta de tentar te passar o conteúdo gramatical de uma maneira que você está enxergando para que ele serve. Porque se ele está fazendo parte de um texto, se o texto foi montado utilizando aquele recurso, nós então vamos desmontar o texto para que você entenda que recurso é esse. Então nós vamos falar de crase? Nós vamos falar de crase. Nós vamos falar de pontuação? Também vamos. Vamos falar de ortografia? Naturalmente. Mas em que ordem? Na ordem em que o texto nos permitir. Na ordem em que o texto nos sugerir. Então, você que vai ver conosco agora essa primeira aula, essa aula inaugural, essa aula experimental, você siga o meu conselho. Vai ter um PDF disponível para você baixar e em cima desse PDF você acompanhar o nosso trabalho. É bom que você tenha o texto na mão. E é bom que você anote. Faça de conta que você está assistindo a uma aula de um conteúdo neutro. Sabe quando você, às vezes, estudou num pré-vestibular e tinha aulão temático? Então, cada parágrafo vai nos promover, vai nos propiciar um novo tema. Então, como diz o povo, lápis e papel na mão, ou então abra um documento de Word para você anotar e vamos arregaçar as mangas e vamos começar o nosso Desmontando o Texto. Vamos lá. Começando então o nosso Desmontando o Texto, escolhi um texto de uma prova, de uma banca, repito, não interessa que banca é, esse texto que está aí na sua tela, chamado assim, Entenda o que é o Bitcoin, tirado da revista Exame, do dia 13 de junho de 2017, foi acessado no dia 1º de fevereiro de 2018, porque esse texto foi utilizado numa prova de concurso público do ano de 2018. Então, em vez de lermos o texto inteiro, sugiro que você leia antes, vamos começar o parágrafo número 1 do texto que diz assim, olha aí comigo na tela. A Bitcoin é uma moeda, assim como o real ou o dólar, mas bem diferente dos exemplos citados. O primeiro motivo é que ela não existe fisicamente, é totalmente virtual. Outro motivo é que sua emissão não é controlada pelo Banco Central de um país. Ela é produzida de forma descentralizada por milhares de computadores, mantidos por pessoas que emprestam a capacidade de suas máquinas para criar bitcoins e registrar todas as transações feitas. Vem aqui comigo. Não é o nosso objetivo neste bloco, não é nosso objetivo nessa primeira parte do Desmontar o Texto. Mas você sabe que todas as vezes que você for fazer um concurso, ao ler o texto, centralize os seus esforços no primeiro parágrafo. Por quê? Porque ele vai te dar pistas de questões a respeito do texto que podem surgir. A primeira delas é você perceber a tipologia textual. Quando você leu junto comigo esse texto, você já percebeu que o objetivo dele é informar, é conceituar o que é esse tipo de moeda. Né? Ela está dizendo por que ela é diferente, porque ela não existe fisicamente, porque ela é virtual. Ela está dizendo que o Banco Central de um país
não emite essa moeda, que ela não é produzida de forma centralizada. E aí, isso é um texto de natureza informativa. Isso quer dizer que esse texto é um texto que nós classificaríamos como um texto dissertativo expositivo. Então, todo texto dissertativo expositivo é aquele texto que expõe, que informa, que usa o que a gente chama de função denotativa ou referencial da linguagem. Mas esse não é o nosso objetivo agora. O nosso objetivo é pegar a estrutura do texto, desmontar esse texto para montar o nosso conteúdo. Olha aí na tela comigo, por favor. Vocês viram que eu destaquei o seguinte: a Bitcoin é uma moeda, assim como o real ou o dólar, mas bem diferente dos exemplos citados. E eu grifei a expressão assim como o real ou o dólar. Você pode observar que esse termo está entre vírgulas. E você vê que o nosso tema é termos intercalados. Pois é. Então, uma das coisas de pontuação está em todos os editais de concurso, é exatamente a cobrança sobre o que se chama de termos intercalados. Claro que dentro da palavra intercalado você tem o prefixo inter, e inter significa aquilo que está entre. Ou seja, os termos intercalados são aqueles que aparecem, na maioria das vezes, entre vírgulas, como está no texto que você viu. Tá? Então, deixa eu baixar um pouquinho, que eu anotei muito alto aqui. Ó. Então, ele é colocado normalmente entre vírgulas. Por que eu estou colocando normalmente? Olha aí no texto. O texto que está na sua tela está entre vírgulas, o assim como o real ou o dólar. Mas aí, dependendo da banca que você vai fazer prova, se for, por exemplo, o CESP, ou se for, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, ou se for, por exemplo, o ESAF, para falar de 3 grandes bancas, a coisa mais comum é pegar de um texto que você está lendo uma frase como essa e dizer que na linha 1, as 2 vírgulas poderiam ser corretamente substituídas por 2 travessões, mantendo a correção gramatical e mantendo o sentido original do período, o que é verdade. Então, o termo intercalado é aquele que pode vir entre vírgulas ou é aquele que pode vir entre 2 travessões. Ou ainda, mais raramente, ele pode vir entre parênteses. Então, um par de vírgulas, um par de travessões ou um par de parênteses, isso vale também para aquele seu concurso em que você vai fazer redação. Porque você, ao redigir, você vai ter que pontuar. E a pontuação não pode ser tratada como você viu tratado na sua escola a sua vida inteira, como simplesmente uma pausa. Ou como simplesmente um momento de respirar. Você pode sim fazer uma pausa. Você pode sim respirar, mas não é por aí. Não é por aí. Então, gente, o que que acontece? Essas vírgulas, esses travessões ou esses parênteses, eles são, portanto, intercambiáveis. O que que é um termo intercambiável? É um termo que pode ser trocado pelo outro. Cambiar é trocar. Então, se eu abrir com vírgula, eu vou fechar com vírgula. Se eu abrir com travessão, eu vou fechar com travessão. Se eu abrir com um parêntese, eu vou fechar com parêntese. Ok? Por exemplo, quando a gente fala da chamada coesão textual, e esse nome tem em muito edital de concurso, quando você fala de coesão textual, a coesão da pontuação, ela espera uma chamada ordem direta frasal. Quando alguém constrói uma frase, ela tem uma ordem esperada. Não é lei. Eu posso dizer que aconteceu um acidente, ou eu posso dizer que um acidente aconteceu. Estou falando a mesma coisa. Mas a expectativa é que na ordem frasal apareça primeiro o sujeito. Porque ele é o foco da sua informação. Pode olhar na sua tela, que olha lá, a frase começa assim: a Bitcoin é uma moeda. O sujeito é a Bitcoin. Vem aqui comigo. Logo em seguida, teoricamente, deveria vir o verbo. Por quê?
Porque o sujeito é que determina se o verbo vem no singular ou é o sujeito que determina se o verbo vai no plural. Agora, esse verbo, olha na tela, eu não poderia parar assim, olha gente, a Bitcoin é o quê? Então vem aqui, outros termos quaisquer têm que vir depois do verbo. Então a sequência coesiva, sujeito, verbo e o resto, não tem intercalação. Ou seja, ela não tem termo quebrando uma sequência. Sabe por quê? Porque entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula, a menos que exista um termo intercalado. Então, se você coloca assim, a estudante, vírgula, jovem de 18 anos, vírgula, prestou 3 concursos. Então, quando eu estou falando com vocês que a estudante, jovem de 18 anos, prestou 3 concursos, o que eu tenho aqui? Um sujeito, que é a estudante, o verbo, que é prestou, e o complemento do verbo. Ela prestou o quê? 3 concursos. Isso aqui é o complemento verbal. Esta seria a ordem direta. Acontece que entre o sujeito e o verbo, eu escrevi essa expressão, que é chamada de termo intercalado. Então, termo intercalado é esse termo que você acabou de ver, que é utilizado quando ele quebra uma sequência. Então, sempre que nós quebrarmos uma sequência, nós teremos o chamado termo intercalado. Algumas bancas, mais do que outras, cobram a nomenclatura específica de um termo intercalado. A pessoa vira e fala assim, na linha 1, o termo que se mantém intercalado deve essas vírgulas ao fato de ser um aposto. Como você, a sua vida inteira, cresceu ouvindo que aposto é um termo que vem entre vírgulas, você, então, acaba pensando que todo termo que está intercalado é um aposto. Que a jovem de 18 anos é estudante. Então, esse termo intercalado aqui é um aposto, porque esse termo chamado aposto, ele é de natureza explicativa ou de natureza especificativa. Então, se explicou ou se especificou, isso é um aposto. Mas não quer dizer que seja para você num outro tipo de questão de prova, ou no texto que você montou. Nós estamos desmontando um texto. Mas o texto que você montou, para ver se está bem pontuado, leia a frase excluindo o termo intercalado. Essa vai ficar assim, ó. A estudante prestou 3 concursos. Pronto. Então, dizer que a estudante prestou 3 concursos significa colocar uma frase que fez sentido, que é o que vai acontecer na sua tela. Olha lá. Se você tirar o que está entre vírgulas, vai ficar assim. A Bitcoin é uma moeda, mas bem diferente dos exemplos citados. Por que não ficou tão bom? Porque o que ficou entre vírgulas é que tinha os exemplos, como o real e o dólar. Mas, enfim, o que eu quero te mostrar é que, provavelmente, então, essas 2 vírgulas, ao contrário do exemplo que eu dei, elas não estão aí só porque o termo é intercalado. Mas, de qualquer maneira, isso não é um aposto. Assim como o real ou o dólar, não está explicando o que é a moeda. Então, assim como o real e o dólar, é até uma oração de natureza comparativa. Então, nem todo termo intercalado é aposto, não. Olha aqui comigo. Se eu falo assim, o professor, vírgula, diante da rejeição da turma, vírgula, cancelou a prova. Então, o que nós temos ali? Um período
que começa com o sujeito, como era de se esperar. O sujeito é o professor. O verbo referente a esse professor é o verbo cancelar, que não apareceu coladinho a ele, como deveria pela ordem direta frasal. Agora, ele cancelou a prova. Isso completa o sentido. Cancelou o quê? A prova. Então, isso quer dizer que, diante da rejeição da turma, é o chamado termo intercalado. Ele quebrou uma sequência. Vamos tirar? O professor cancelou a prova. Só que agora, isso não é mais um aposto. Por que não é um aposto? Ou porque, diante da rejeição da turma, não está me explicando quem é o professor. O aposto tem que explicar algo sobre o tema antecedente. Ele é posto após o termo que ele explica. Aposto. Agora, isso aqui é a causa de ele ter cancelado. Cancelou por causa disso. Cancelou porque a turma reclamou. Ou seja, isso que se refere ao verbo se chama adjunto adverbial. Então, por exemplo, nem todo termo intercalado se chama aposto. Normalmente ele é? Normalmente ele é. Mas ele pode ser um termo intercalado. E para a gente fechar o nosso bloco, eu vou dizer a vocês o que eu falei agora há pouco. Esta vírgula e esta vírgula poderiam ser corretamente substituídas por dois travessões, e isso não implicaria erro, isso não implicaria problema coesivo, isso manteria a correção gramatical. Assim como se eu colocasse o diante da rejeição da turma entre parênteses, é pouco usual. Não precisa pesar o texto colocando uma coisa entre parênteses. Porque tudo que você coloca entre parênteses dá um destaque tão forte que fica entrecortando aí a construção textual. Tá bom? Então usei nesse nosso Desmontando o Texto número 1 essa situação de mostrar para você por que às vezes se cobram questões sobre o uso de vírgula e muitas vezes se cobra pelo nome, adjunto adverbial, aposto, outras vezes se cobra para trocar uma pontuação pela outra, mas o importante é você saber. Seu período está muito extenso, procure o sujeito, o verbo e o complemento. Qualquer coisa além disso está fora da estrutura e tem que ser virgulado. Na nossa próxima aparição, no nosso próximo bloco, na nossa sequência, nós vamos ver o parágrafo 2 daquele texto com outro aspecto a respeito dele. Até já.